Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado! Capítulo 37 – A Última Batalha, Parte 4. O que esses Charans estão fazendo? Elaine perguntou suavemente. Birgitte firmou o cavalo, pegando o espelho de Elaine. Ela o ergueu, olhando através do rio seco em direção à encosta das colinas, onde um grande número de tropas Charan se reunirá. Ela resmungou. Eles provavelmente estão esperando que os Trollocs sejam inundados com flechas. Você não parece muito certa, disse Elaine, recuperando o espelho. Ela segurava o poder único, mas não usaria por enquanto. Seu exército lutava ali no rio havia 2 horas. Os Trollocs haviam invadido o leito do rio por todo Mora, mas suas tropas os impediam de pisar em solo Shienara. Os pântanos impediam o inimigo de contornar seu flanco esquerdo. Seu flanco direito era mais vulnerável e precisaria ser vigiado. Seria muito pior se todos os Trollocs estivessem se esforçando para atravessar o rio, mas a cavalaria de Egwene os atacasse por trás. Isso aliviou um pouco a pressão sobre seu exército. Homens contiveram os Trollocs com lanças, e o pequeno fluxo de água que ainda escorria pelo leito havia se tornado completamente vermelho. Elaine permaneceu firme, observando e sendo vista por suas tropas. Os melhores de Andor sangraram e morreram, contendo os Trollocs com dificuldade. O exército Charan parecia estar preparando um ataque nas colinas, mas Elaine não estava convencida de que eles lançariam um ataque tão cedo. O ataque à Torre Branca no lado oeste devia ser uma preocupação para eles. Mate enviar o exército de Egwene para atacar por trás das colinas foi um golpe de gênio. Não tenho muita certeza do que disse Birgitte suavemente. De jeito nenhum. Não tenho muita coisa, não mais. Elaine franziu a testa. Ela havia refletido sobre a conversa. O que Birgitte estava dizendo? E as suas memórias? A primeira coisa de que me lembro agora é de acordar com você e Ninaeve, disse Birgitte suavemente. Consigo me lembrar das nossas conversas sobre estar no mundo dos sonhos, mas não consigo me lembrar do lugar em si. Tudo se esvaiu de mim, como água entre os meus dedos. Ah, Birgitte. A mulher deu de ombros. Não posso sentir falta do que não me lembro. A dor em sua voz desmentia as palavras. Gaidai. Birgitte balançou a cabeça. Nada. Acho que deveria conhecer alguém com esse nome, mas não conheço. Ela riu baixinho. Como eu disse. Não sei o que perdi, então está tudo bem. Você está mentindo? Cinzas sangrentas. Claro que sim. É como um buraco dentro de mim, Elaine. Um buraco profundo e escancarado. Sangrando minha vida e minhas memórias. Ela desviou o olhar. Birgitte, sinto muito. Birgitte virou o cavalo e se afastou, obviamente sem querer discutir mais o assunto. Sua dor irradiava suas pontadas no fundo da mente de Elaine. Como seria perder tanto? Birgitte não teve infância, nem paz. Toda sua vida, tudo o que se lembrava, geralmente durava menos de 1 ano. Elaine começou a persegui-la, mas seus guardas se afastaram para deixar Galad se aproximar, trajado com a armadura, o tabardo e o manto do senhor capitão comandante dos Filhos da Luz. Elaine apertou os lábios. Galad. Irmã, disse Galad. Presumo que seria completamente inútil informá-la de como é inapropriado que uma mulher na sua condição esteja no campo de batalha. Se perdermos esta guerra, Galad, meus filhos nascerão escravizados pelo Tenebroso, se é que nascerão. Acho que lutar vale o risco. Contanto que você se abstenha de empunhar a espada pessoalmente, disse Galad, protegendo os olhos para inspecionar o campo de batalha. As palavras implicavam que ele estava lhe dando permissão para liderar suas tropas. Raios de luz dispararam das alturas, atingindo os últimos dragões que disparavam do campo logo atrás de suas tropas. Quanta força! Demandred tinha um poder que eclipsava o de Rand. Se ele usar esse poder contra minhas tropas, por que Calton me traria aqui? Perguntou Galad suavemente. Ele queria 1 dos meus melhores homens. Você não está me pedindo para adivinhar o que Matrim Calton pensa, está? Perguntou Elaine. Estou convencida de que Mate só age de forma simples para que as pessoas o deixem fazer mais. Galad balançou a cabeça. Ela podia ver um grupo de seus homens reunidos ali perto. Eles apontavam para os Trollocs que subiam lentamente o rio, na margem de Arafelin. Elaine percebeu que seu flanco direito estava em perigo.
Mande chamar 6 companhias de besteiros, disse Elaine a Brigitte. Gibbon precisa reforçar nossas tropas rio acima. Luz. Isso está começando a ficar ruim. A Torre Branca ficava lá na encosta oeste das colinas, onde a canalização era mais intensa. Ela não conseguia ver muito, mas conseguia senti-la. A fumaça subia sobre o topo das colinas, iluminada por explosões de relâmpagos. Como uma fera de tempestade e fome agitando-se em meio à escuridão, seus olhos brilhando ao acordar. Elaine de repente se deu conta do cheiro penetrante de fumaça no ar, dos gritos de dor dos homens. Trovões vindos do céu, tremores na terra. O ar frio pairando sobre uma terra que não cresceria, as armas se quebrando, o render de lanças contra escudos. O fim realmente havia chegado, e ela estava à beira do precipício. Um mensageiro chegou a galope, carregando um envelope. Deu as senhas corretas ao guarda de Elaine, desmontou e foi autorizado a se aproximar dela e de Galad. Dirigiu-se a Galad, entregando-lhe a carta. De Lord Calton, senhor. Ele disse que o senhor estaria aqui. Galad pegou a carta e, franzindo a testa, abriu-a e tirou uma folha de papel de dentro. Elaine esperou pacientemente, contando até 3, depois aproximou seu cavalo da montaria de Galad e esticou o pescoço para ler. Sinceramente, seria de se esperar que ele se preocupasse com o conforto de uma mulher grávida. A carta fora escrita pela mão de Mate. E, Elaine notou, divertida, que a caligrafia era muito mais caprichada e a ortografia, muito melhor do que a que ele lhe enviará semanas antes. Aparentemente, a pressão da batalha tornará Matrin Calton uma escrivã melhor. Não tenho muito tempo para ser florido. Você é o único em quem confio esta missão. Você fará o que é certo, mesmo quando ninguém quiser. Os Borderlanders podem não ter estômago para isso, mas pode apostar que posso confiar em um manto branco. Pegue isso. Obtenha um portal de Elaine. Faça o que precisa ser feito. Mate. Galad franziu a testa, virou um envelope e despejou algo prateado. Um medalhão em uma corrente. Uma única marca de Tarvalon deslizou ao lado. Elaine expirou, tocou o medalhão e canalizou. Não conseguiu. Era uma das cópias que ela fizera, uma das que dera Mate. Melar havia roubado outra. Ele protege o portador contra a canalização, disse Elaine. Mas por que te mandar? Galad virou a folha de papel, aparentemente notando algo. Escrito no verso, com uma letra mais apressada, estava, PS. Caso você não saiba o que significa faça o que precisa ser feito, significa que eu quero que você vá massacrar o máximo possível desses canalizadores de Shara. Você aposta uma marca inteira de Tarvalon, só foi raspada um pouquinho nas laterais, que você não consegue matar 20. MC. Isso é muito tortuoso, Elaine suspirou. Sangue e cinzas sangrentas, sim. Linguagem nada adequada para o monarca, disse Galad, dobrando a mensagem e guardando-a no bolso da capa. Ele hesitou, depois colocou o medalhão no pescoço. Será que ele sabe o que está fazendo ao dar a uma das crianças um artefato que a torna imune aos toques das Aes Sedai? As ordens são boas. Vou cumpri-las. Então você consegue, perguntou Elaine. Matar mulheres. Talvez eu tivesse hesitado um dia, disse Galad, mas essa teria sido a escolha errada. As mulheres são tão capazes de serem más quanto os homens. Por que hesitar em matar uma, mas não a outra? A luz não julga ninguém pelo gênero, mas pelo mérito do coração. Interessante. O que é interessante? Perguntou Galad. Você realmente disse algo que não me fez querer te estrangular. Talvez haja esperança para você algum dia, Galad da Modred. Ele franziu a testa. Este não é o lugar nem a hora para leviandades, Elaine. Você deveria cuidar do Gareth Bryne. Ele parece agitado. Ela se virou, surpresa ao encontrar o velho general falando com seus guardas. General. Ela o chamou. Bryne olhou para cima e fez uma reverência formal do cavalo. Meu guarda te impediu? Perguntou Elaine, enquanto ele se aproximava. Teria notícia da compulsão de Bryne se espalhado? Não, majestade, disse ele. Seu cavalo estava ensaboado. Ele cavalgara com força. Eu não queria incomodá-lo pessoalmente. Tem alguma coisa te incomodando, disse Elaine. Desembucha. Seu irmão, ele veio por aqui. Gavin, perguntou ela, olhando para Galad. Eu não o vi. Nem eu, respondeu Galad. A Mirlin tinha certeza de que ele estaria com suas forças, disse Bryne, balançando a cabeça. Ele foi lutar na linha de frente.
Talvez tenha vindo disfarçado. Porque ele era Gavin. Ele iria querer lutar. No entanto, esgueirar-se para a linha de frente disfarçado não lhe parecia típico. Ele poderia reunir alguns homens leais a ele e liderar alguns ataques. Mas esgueirar-se. Gavin. Era difícil imaginar. Espalharei a notícia, disse Elaine enquanto Galad se curvava diante dela e se retirava para sua missão. Talvez um dos meus comandantes o tenha visto. Ah! Mate pensou, o rosto tão próximo dos mapas que estava quase no mesmo nível deles. Então, acenou para o lado, pedindo a Mika, a Damani, que abrisse um portal. Mate poderia ter viajado até o topo do Monte Dashar para ter uma visão geral. No entanto, da última vez que fizera isso, canalizadores inimigos o miraram, cortando parte do cume, e, apesar de estar tão alto, o Monte Dashar não lhe permitia ver tudo o que acontecia abaixo do lado oeste das colinas Polof. Ele se arrastou até lá, com as mãos na borda do portal na mesa, inspecionando a paisagem abaixo. A linha de Elaine no rio estava sendo empurrada para trás. Eles haviam enviado arqueiros para o flanco direito. Ótimo! Sangue e cinzas sangrentas. Aqueles Trollocs tinham quase o peso de um avanço de cavalaria. Ele precisaria enviar uma mensagem a Elaine para alinhar sua cavalaria atrás das lanças. Como quando lutei contra Sanan Ashraf nas cachoeiras de Pena, pensou ele. Cavalaria pesada, arqueiros a cavalo, cavalaria pesada, arqueiros a cavalo. Um após o outro. Taerain Daioshin de Ebsene. Mate não se lembrava de ter estado tão envolvido em uma batalha. A luta contra o Shaido não fora tão envolvente, embora Mate não a tivesse liderado inteiramente. A luta contra Elbar também não fora tão satisfatória. É claro, em uma escala muito menor. Demandred sabia como apostar. Mate sentia isso através dos movimentos das tropas. Mate estava jogando contra um dos melhores que já existiram, e o que estava em jogo desta vez não era riqueza. Eles jogavam dados pelas vidas dos homens, e o prêmio final era o próprio mundo. Sangue e cinzas sangrentas, mas isso o excitava. Ele se sentia culpado por isso, mas era emocionante. Lan está em posição, disse Mate, endireitando-se e retornando aos seus mapas, fazendo algumas anotações. Diga a ele para atacar. O exército Trolloc, que cruzava o leito do rio perto das ruínas, precisava ser esmagado. Ele havia deslocado os fronteiriços ao redor das colinas para atacar seus flancos vulneráveis na retaguarda, enquanto Tan e suas forças combinadas continuavam a atacá-los pela frente. Tan havia matado um grande número deles antes e depois que o rio parasse. Aquela horda Trolloc estava perto de ser derrotada, e uma ação coordenada de dois lados poderia fazer isso. Os homens de Tan estariam cansados. Conseguiriam resistir tempo suficiente para Lan chegar e atacar os Trollocs por trás? Leves, Mate esperava que conseguissem. Se não conseguissem, alguém escureceu a entrada da posição de comando, um homem alto, de cabelos escuros e cacheados, vestindo o casaco de um Ashaman. Ele tinha a expressão de um homem que acabará de perder uma partida. Leve. Um Trolloc teria achado aquele olhar enervante. Min, que estava falando com Tuon, engasgou. Logain parecia ter um olhar especial para ela. Mate se endireitou, limpando as mãos. Espero que você não tenha feito nada muito desagradável com os guardas, Logain. As tramas do ar vão se desfazer sozinhas em 1 ou 2 minutos, disse o homem, com a voz áspera. Não imaginei que me deixariam entrar. Mate olhou para Tuon. Ela estava rígida como um avental bem engomado. Seansha não confiava em mulheres que conseguiam canalizar, muito menos em alguém como Logain. Logain, disse Mate. Preciso que você lute ao lado do exército da Torre Branca. Aqueles Charans estão acabando com eles. Logain olhou nos olhos de Tuon. Logain, disse Mate. Se você não percebeu, estamos travando uma guerra sangrenta aqui. Não é minha guerra. Esta é a nossa guerra, Mate retrucou. Cada um de nós. Eu me apresentei para lutar, disse Logain. E qual foi a minha recompensa? Pergunte ao Aja Vermelho. Eles lhe dirão qual é a recompensa de um homem que foi abusado do padrão. Ele deu uma risada latida. O padrão exigiu um dragão. E então eu vim. Cedo demais. Só um pouco cedo demais. Escute aqui, disse Mate, aproximando-se de Logain. Você está bravo porque não conseguiu ser o dragão. Nada tão insignificante, disse Logain. Eu sigo o Senhor Dragão. Que ele morra. Não quero participar desse banquete. Eu e os meus deveríamos estar com ele, não lutando aqui.
Esta batalha pelas pequenas vidas dos homens não é nada comparada à batalha que está acontecendo em Shayol Ghul. E, no entanto, você sabe que precisamos de você aqui, disse Mate. Senão, você já teria ido embora. Logain não disse nada. Vá até Egwene, disse Mate. Leve todos que você tiver e mantenha aqueles canalizadores de Charon ocupados. E Demandred? Perguntou Logain suavemente. Ele clama pelo dragão. Ele tem o poder de 1 dúzia de homens. Nenhum de nós pode enfrentá-lo. Mas você quer tentar, não é? Respondeu Mate. É por isso que você está aqui, agora mesmo. Você quer que eu o envie contra Demandred? Logain hesitou, depois assentiu. Ele não pode ter o dragão renascido. Ele terá que me levar em seu lugar. O substituto do dragão, por assim dizer. Sangue e cinzas sangrentas, são tudo loucura. Infelizmente, o que mais Mate faria contra um dos renegados? Naquele momento, seu plano de batalha girava em torno de manter Demandred ocupado, forçando-o a reagir. Se Demandred tivesse que agir como general, não poderia causar tanto dano canalizando. Ele teria que inventar algo para lidar com os renegados. Ele estava trabalhando nisso. Ele vinha trabalhando nisso durante toda a batalha sangrenta, e não tinha conseguido nada. Mate olhou para trás através do portal. Elaine estava sendo pressionada demais. Ele precisava fazer alguma coisa. Enviar o Seanchan. Ele os havia posicionado na extremidade sul do campo, às margens do Erinin. Ele seria um coringa para Demandred, impedindo-o de comprometer todas as suas tropas nas batalhas travadas abaixo das colinas. Além disso, ele tinha planos para eles. Planos importantes. Logain não tinha muita chance contra Demandred, na opinião de Mate. Mas ele teria que lidar com o homem de alguma forma. Se Logain quisesse tentar, que assim fosse. Você pode lutar com ele, disse Mate. Faça isso agora, ou espere até que ele esteja um pouco enfraquecido. Luz, espero que possamos enfraquecê-lo. De qualquer forma, deixo isso com você. Escolha o momento certo e ataque. Logain sorriu, abriu um portal bem no meio da sala e atravessou a passos largos, com a mão na espada. Tinha orgulho suficiente para ser o dragão renascido, isso era certo. Mate balançou a cabeça. O que ele daria para acabar com todas aquelas cabeças altivas? Mate podia ser uma delas agora, mas isso tinha conserto. Tudo o que precisava fazer era convencer Tuon a abandonar seu trono e fugir com ele. Não seria fácil, mas, pelo amor de Deus, ele estava travando a última batalha. Comparado ao desafio que agora enfrentava, Tuon parecia um nó fácil de desatar. Glória dos homens! Sussurrou Min, ainda está por vir. Alguém vá verificar aqueles guardas, disse Mate, voltando aos seus mapas. Tuon, talvez queiramos movê-lo. Este lugar nunca foi seguro, e Logain acabou de provar isso. Eu posso me proteger, ela disse altivamente. Muito arrogante. Ele ergueu uma sobrancelha, e ela assentiu. Sério, pensou Mate. É por isso que vocês querem brigar? Ele não tinha certeza se o espião acreditaria. Uma razão muito frágil. Seu plano com Tuon era se inspirar no que Rand fizera com Perrin. Se Mate conseguisse simular uma separação entre ele e o Seanchan, e assim fazer Tuon recuar, talvez a sombra a ignorasse. Mate precisava de algum tipo de vantagem. 2 guardas entraram. Não, 3. Aquele sujeito era fácil de não ser notado. Mate balançou a cabeça para Tuon. Eles precisavam encontrar algo mais realista para discutir, e olhou novamente para seus mapas. Algo o incomodava naquele pequeno guarda. Parece mais um servo do que um soldado, pensou Mate. Obrigou-se a olhar para cima, embora realmente não devesse se deixar distrair por servos comuns. Sim, lá estava o sujeito, parado ao lado da mesa de Mate. Não valia a pena prestar atenção, mesmo que estivesse sacando uma faca. Uma faca! Mate cambaleou para trás quando o homem cinzento atacou. Mate gritou, pegando uma de suas próprias facas, no mesmo instante em que Mika gritou. Canalização! Perto! Min se jogou em Fortuona enquanto a parede do posto de comando ardia em chamas. Charas, com armaduras estranhas feitas de faixas de metal pintadas de dourado, rasgaram a abertura em chamas. Canalizadores com rostos tatuados os acompanhavam. As mulheres em longos vestidos pretos e engomados, os homens sem camisa e com as calças esfarrapadas. Min percebeu isso pouco antes de derrubar o trono de Fortuona. Fogo queimava o ar acima de Min, chamuscando suas sedas ornamentadas e consumindo a parede atrás delas. Fortuona se livrou das mãos de Min, agachando-se,
e me piscou, surpresa. A mulher havia deixado seu traje volumoso para trás, ele fora feito para se soltar, e, por baixo, usava calças de seda elegantes e uma camisa justa, ambas pretas. Tuon surgiu com uma faca na mão, rosnando baixinho, quase selvagem. Perto dali, Mate caiu de costas no chão, com um homem empunhando uma faca em cima dele. De onde aquele homem tinha vindo? Ela não se lembrava de tê-lo visto entrar. Tuon correu para Mate enquanto os canalizadores de Sharan começavam a bombardear o posto de comando com fogo. Min se levantou com dificuldade, com as roupas horríveis. Ela sacou uma adaga e se encolheu perto do trono, apoiando-se nele enquanto o chão se agitava. Ela não conseguiu alcançar Fortuona, então se forçou a sair pela parede do fundo, que era feita de um material parecido com o papel que os Seanchan chamavam de teme. Ela tossiu por causa da fumaça, mas agora que estava do lado de fora, o ar estava mais limpo. Nenhum dos Sharans estava ali deste lado do prédio. Todos atacavam de outras direções. Ela correu ao longo da parede. Canalizadores eram perigosos, mas se ela conseguisse enfiar uma faca em um, todo o poder único do mundo não importaria. Ela espiou pela esquina e se surpreendeu com um homem agachado ali, com um olhar selvagem. Ele tinha um rosto anguloso, suas tatuagens vermelho-sangue no pescoço pareciam garras, envolvendo sua cabeça e queixo de pele clara. Ele rosnou, e Min se jogou para trás no chão, desviando de uma faixa de fogo e jogando sua faca. O homem a pegou no ar. Ele avançou agachado, bestial, sorrindo para ela. Então, de repente, ele se sobressaltou e caiu, debatendo-se. Um fio de sangue escorreu de seus lábios. Isso, disse uma mulher próxima, com um tom de total desgosto, é algo que eu não deveria saber fazer, mas parar o coração de alguém com poder único é algo silencioso. Requer muito pouco poder, surpreendentemente, o que é pertinente para mim. Siuan, disse Min, você não deveria estar aqui. Sorte sua que eu sou, disse Siuan com um bufo, inspecionando o corpo, mantendo-se abaixada. Bah! Que coisa feia, mas se você vai comer um peixe, deveria estar disposta a estripá-lo você mesma. O que houve, garota? Você está segura agora. Não precisa ficar tão pálida. Você não deveria estar aqui, disse Min, eu avisei. Fique perto do Gareth Bryne. Fiquei perto dele, quase tão perto quanto a roupa íntima dele, para sua informação. Salvamos a vida um do outro por causa disso, então acho que a visão foi correta. Eles alguma vez se enganam. Não, eu já te disse isso, sussurrou Min, nunca. Eu vi uma aura ao redor de Bryne que significava que vocês tinham que ficar juntos, ou vocês dois morreriam. Ela paira sobre você, agora mesmo. Seja lá o que você pense que fez, a visualização ainda não foi concluída. Ela ainda está lá. Siuan ficou paralisado por um instante. Calton está em perigo. Mas... eu não me importo, garota. Perto dali, o chão tremia com a força do poder único. Os Damani revidavam. Se Calton cair, esta batalha estará perdida. Não me importo se nós dois morrermos por causa disso. Precisamos ajudar. Mexam-se. Min assentiu e juntou-se a ela enquanto contornava a lateral do prédio em ruínas. O tiroteio lá fora era uma mistura crua de explosões, fumaça e chamas. Membros da guarda da Vigília da Morte investiram contra os Charas, espadas em punho, sem se importar com os companheiros sendo massacrados ao redor. Isso, pelo menos, mantinha os canalizadores ocupados. O posto de comando queimava com tanto calor que Min teve que recuar, levantando um braço. Esperem, disse Siuan, então usou o poder único para extrair uma pequena coluna d'água de um barril próximo, borrifando os dois. Vou tentar apagar as chamas, disse ela, redirecionando a pequena coluna d'água para o posto de comando. Certo. Vamos. Min assentiu, rompendo as chamas, e Siuan se juntou a ela. As paredes temi lá dentro estavam todas em chamas, queimando rapidamente. Fogo pingava do teto. Ali, disse Min, piscando para afastar as lágrimas do calor e da fumaça. Ela apontou para figuras escuras lutando perto do centro do prédio e para a mesa de mapas em chamas de Mate. Parecia haver um grupo de 3 ou 4 pessoas lutando contra Mate. Luz, eram todos homens cinzentos, não apenas um deles. Tuon estava caído. Min passou correndo pelo cadáver de uma Suldan, acompanhada de vários guardas. Siuan usou o poder único para arrastar um dos homens cinzentos para longe de Mate. Os cadáveres dos guardas criaram sombras de luz de fogo no chão. Uma Damani ainda estava viva, encolhida em um canto, parecendo aterrorizada, com a guia no chão. Sua Suldan jazia a uma certa distância, imóvel.
Aparentemente, sua mão havia se soltado, então ela foi morta enquanto tentava voltar para sua damane. Faça alguma coisa! Gritou-me para a garota, agarrando-a pelo braço. A damane balançou a cabeça, chorando. Queime você, Min disse. O teto da estrutura rangeu. Min correu para Mate. Um homem cinzento estava morto, mas havia outros dois, vestindo os uniformes dos guardas de Seansha. Min teve dificuldade em enxergar os vivos, eram desumanamente comuns em todos os sentidos. Completamente indefinidos. Mate berrou, esfaqueando um dos homens, mas ele não tinha sua lança. Min não sabia onde estava. Mate avançou, imprudente, levando um corte na lateral do corpo. Por quê? Tuon, Min percebeu, parando cambaleante. Um dos homens cinzentos ajoelhou-se sobre sua figura imóvel, erguendo uma adaga, e Min jogou. Mate caiu no chão a poucos metros de Tuon. O último homem cinzento o agarrou pelas pernas. A faca de Min girou no ar, refletindo chamas, e atingiu o homem cinzento no peito, sobre Tuon. Min suspirou. Nunca em sua vida se sentirá tão feliz ao ver uma faca voar em cheio. Mate praguejou, virando-se e dando um chute no rosto do agressor. Em seguida, desferiu um golpe com uma faca e correu em direção a Tuon, erguendo-a sobre o ombro. Min o encontrou. Siuan também está aqui. Ela. Mate apontou. Siuan estava caída no chão do prédio. Seus olhos estavam vazios, e todas as imagens acima dela desapareceram. Morta. Min congelou, com o coração partido. Siuan. Ela se moveu em direção à mulher mesmo assim, incapaz de acreditar que ela estava morta, embora suas roupas queimassem com a explosão de fogo que a havia atingido, junto com cerca de metade da parede próxima. Fora, disse Mate, tossindo, segurando Tuon no colo. Ele jogou o ombro contra uma parede que estava apenas meio queimada, explodindo no ar. Min gemeu, deixando o cadáver de Siuan, piscando para conter as lágrimas de tristeza e da fumaça. Ela tossiu enquanto seguia Mate para o ar livre. O cheiro lá fora era tão doce, tão frio. Atrás deles, o prédio gemeu e depois desabou. Em instantes, Min e Mate estavam cercados por membros da guarda da Vigília da Morte. Ninguém tentou tirar Tuon, que ainda respirava, ainda que superficialmente, de Mate. Pelo olhar dele, Min duvidava que eles conseguissem. Adeus, Siuan, pensou Min, olhando para trás enquanto os guardas a conduziam para longe da luta abaixo de Dashar Kenobi. Que o Criador proteja sua alma. Ela mandaria recado a outros para proteger Bryne, mas sabia, no fundo, que seria inútil. Ele teria entrado em fúria vingativa no momento em que Siuan morresse, e, descontando isso, havia vigília. Ela nunca estava errada. Às vezes, Min odiava sua precisão. Mas ela nunca estava errada. Ataquem as tramas deles, gritou Egwene. Eu vou atacar. Ela não esperou para ver se seria obedecida. Ela atacou, mantendo o máximo de poder possível, atraindo através do sangreal de Vorá e lançando 3 faixas diferentes de fogo em costa acima, em direção aos Sharans entrincheirados. Ao seu redor, as tropas bem treinadas de Bryne lutavam para manter as linhas de batalha enquanto lutavam contra o soldado Shara, subindo pelo lado oeste das colinas. A encosta estava pontilhada de centenas de sulcos e buracos, criados por teias de aranha de um lado ou de outro. Egwene lutou desesperadamente. Ela conseguia sentir Gavin acima, mas achou que ele estava inconsciente. Sua centelha de vida era tão tênue que ela mal conseguia sentir sua direção. Sua única esperança era lutar contra os Sharans e alcançá-lo. O chão tremeu quando ela vaporizou uma mulher Sharan acima. Saerin, Doezine e outras irmãs se concentraram em desviar dos ataques inimigos, enquanto Egwene se concentrou em desferir ataques. Ela deu um passo à frente. Um passo após o outro. Estou indo, Gavin, pensou ela, cada vez mais frenética. Estou indo. Viemos relatar, WYLD. Demandred ignorou os mensageiros por um instante. Voou nas asas de um falcão, inspecionando a batalha através dos olhos dos pássaros. Corvos eram melhores, mas cada vez que tentava usar um deles, um ou outro borderlandeiro derrubava. De todos os costumes para se lembrar ao longo das eras, por que tinha que ser aquele? Não importava. Um falcão trabalharia, mesmo que a ave resistisse ao seu controle. Ele o guiava pelo campo de batalha, inspecionando formações, posicionamentos e avanços de tropas. Não precisava depender dos relatos dos outros. Deveria ter sido uma vantagem quase intransponível. Leosterin não podia usar tal animal, era uma dádiva que só o poder verdadeiro podia conceder.
Demandred conseguia canalizar apenas uma tênue gota do poder verdadeiro, não o suficiente para tramas destrutivas, mas havia outras maneiras de ser perigoso. Infelizmente, Leosterin tinha sua própria vantagem. Portais que davam para um campo de batalha. Era desconfortável o que as pessoas daquela época descobriam, coisas que não eram conhecidas durante a Era das Lendas. Demandred abriu os olhos e rompeu o vínculo com o Falcão. Suas forças avançavam, mas cada passo era uma provação extenuante. Dezenas de milhares de Trollocs haviam sido mortos. Ele precisava ter cuidado, seus números não eram ilimitados. Ele estava atualmente no lado leste de Heights, olhando para o rio abaixo e a nordeste do lugar onde o assassino de Leosterin tentou matá-lo. Ali, Demandred ficava quase em frente à colina que Moghedin disse que chamavam de Dashar Kinobi. A formação rochosa erguia-se alta no ar. Sua base era uma ótima posição para um posto de comando, protegida dos ataques do poder único. Era tão tentador atacar ele mesmo, viajar até lá e devastar. Mas era isso que Leosterin queria? Demandred lutaria contra o homem. Ele lutaria. No entanto, viajar para a fortaleza inimiga e possivelmente para uma armadilha, cercada como estava por aquelas altas muralhas de pedra. Melhor atrair Leosterin para si. Demandred dominava o campo de batalha. Ele podia escolher onde o confronto ocorreria. O leito do rio havia se reduzido a um fio d'água lamacento abaixo, e os Trollocs de Demandred lutavam para tomar a margem sul. Os defensores resistiram por enquanto, mas ele os teria em breve. Rio acima, Emiael havia feito um bom trabalho desviando aquela água, embora tivesse relatado uma resistência incomum. Cidadãos e uma pequena unidade de soldados. Uma estranheza que Demandred ainda não havia decifrado. Ele desejava o fracasso de Emiael. Embora o próprio Demandred tivesse sido quem o recrutou, ele não esperava que Emiael ascendesse ao posto de escolhido tão rapidamente. Demandred virou-se para o lado. Diante dele, curvavam-se 3 mulheres vestidas de preto com fitas brancas. Ao lado delas, Chandler. Ele já se achava muito tempo distante de se importar com uma mulher. Como poderia o afeto prosperar diante da paixão ardente que o ódio lhe despertava? Nela, Chandler. Desonesto, capaz, poderoso. Quase foi o suficiente para mudar seu coração. Qual é o seu relatório? Ele perguntou às 3 mulheres curvadas vestidas de preto. A caçada foi um fracasso, disse Galbraith, com a cabeça baixa. Ele escapou. Sim. Falhei com você. Ele ouviu a dor na voz da mulher. Uma delas era líder das mulheres Ayad. Você não deveria matá-lo, disse Demandred. Ele é um inimigo além da sua habilidade. Você interrompeu o posto de comando dele. Sim, disse Paraibum. Matamos meia dúzia de seus canalizadores, incendiamos o prédio e destruímos seus mapas. Ele canalizou. Ele se revelou. Ela hesitou, depois balançou a cabeça. Portanto, ele ainda não tinha certeza se este Calton era Leosterin disfarçado. Demandred suspeitava que sim, mas havia relatos de Shaiol Ghul de que Leosterin fora visto lá, nas encostas da montanha. Ele já havia se mostrado ardiloso na última batalha, pulando entre os campos de batalha, aparecendo aqui e ali. Quanto mais Demandred manobrava contra o general inimigo, mais ele acreditava que Leosterin estava ali. Seria muito típico de Leoster enviar uma isca para o norte, enquanto vinha lutar ele mesmo esta batalha. Leoster tinha dificuldade em deixar que outros lutassem por ele. Ele sempre queria fazer tudo sozinho, liderando todas as batalhas, todas as investidas, se pudesse. Sim. De que outra forma Demandred poderia explicar a habilidade do general inimigo? Somente um homem com a experiência de um ancestral era tão habilidoso no comando dos campos de batalha. Em sua essência, muitas táticas de batalha eram simples. Evitar ser flanqueado, enfrentar força pesada com lanças, infantaria com uma linha bem treinada, canalizadores com outros canalizadores. E, no entanto, a sutileza disso, os pequenos detalhes, levaram séculos para serem dominados. Nenhum homem desta era viveu o suficiente para aprender os detalhes com tanto cuidado. Durante a Guerra do Poder, a única coisa que Demandred fizera melhor que o amigo fora como general de guerra. Doía admitir isso, mas ele não se esconderia mais dessa verdade. Leosterin fora mais forte no poder único. Leosterin fora melhor em conquistar os corações dos homens. Leosterin conquistara Iliena. Mas Demandred fora melhor na guerra. Leosterin nunca fora capaz de equilibrar corretamente cautela e ousadia. O homem se continha e deliberava, preocupando-se com suas decisões, até deslanchar em uma ação militar imprudente. Se este Calton fosse Leosterin,
O homem teria se tornado melhor nisso. O general inimigo sabia quando virar a moeda e deixar o destino decidir, mas não dava muita importância a cada resultado. Ele teria sido um excelente jogador de cartas. Demandred ainda o derrotaria, é claro. A batalha seria apenas mais interessante. Ele pousou a mão na espada, considerando a varredura do campo de batalha momentos antes. Seus Trollocs continuavam o ataque ao leito do rio, e Leosterin havia organizado seus lanceiros, em frente a eles, em formações quadradas disciplinadas, um movimento defensivo. Atrás de Demandred, os estrondos trêmulos dos canalizadores marcavam a guerra maior, aquela entre sua Sharan-Ayad e as Aes Sedai. Ele tinha vantagem ali. Suas Ayad eram muito melhores na guerra do que as Aes Sedai. Quando Kalton comprometeria aqueles da Mani? Moghedien havia relatado alguma discórdia entre elas e as Aes Sedai. Demandred poderia de alguma forma aumentar a divisão ali? Ele deu ordens, e os 3 Ayads próximos recuaram. Chandla permaneceu, aguardando sua permissão para partir. Ele a fez patrulhar a área próxima e observar se havia mais assassinos. Você está preocupada? Perguntou ele. Agora você sabe de que lado lutamos. Até onde eu sei, você não se entregou à sombra. Eu me entreguei a você, WYLD. E por mim você luta ao lado de Trollocs, meio-homens, criaturas de pesadelo. Você disse que alguns chamariam suas ações de maldade, disse ela. Mas eu não as vejo como tal. Nosso caminho está livre. Assim que você for vitorioso, você refazerá o mundo, e nosso povo será preservado. Ela pegou a mão dele, e algo se agitou dentro dele. Foi rapidamente sufocado pelo ódio. Eu jogaria tudo fora, disse ele, olhando-a nos olhos. Tudo por uma chance em Leosterin. Você prometeu tentar, disse ela. Isso bastará. E se você o destruir, destruirá um mundo e preservará outro. Eu o seguirei. Nós o seguiremos. Sua voz parecia sugerir que talvez, quando Leosterin estivesse morto, Demandred seria capaz de se tornar dono de si novamente. Ele não tinha certeza. Governar só lhe interessava na medida em que pudesse usá-lo contra seu antigo inimigo. Os Sharans, devotados e fiéis, eram apenas uma ferramenta. Mas dentro dele, havia algo que desejava que não fosse assim. Aquilo era novo. Sim, era. O ar próximo se distorceu, se curvou. Não havia tramas visíveis, era um rasgo no tecido do padrão, viajando pelo poder verdadeiro. Emiael havia chegado. Demandred se virou e Chandla soltou seu braço, mas não saiu do seu lado. Emiael havia recebido acesso à essência do Grande Lorde. Isso não deixou Demandred com inveja. Emiael era apenas mais uma ferramenta. Ainda assim, o fazia se perguntar, alguém teria o verdadeiro poder negado hoje em dia? Você vai perder a batalha perto das ruínas, Demandred, disse Emiael com um sorriso arrogante. Seus Trollocs lá serão esmagados. Você tinha o inimigo em grande desvantagem numérica, e mesmo assim eles vão te derrotar. Eu pensei que você fosse o nosso maior general, mas você perdeu para essa ralé? Estou decepcionado. Demandred levantou a mão casualmente, 2 dedos para cima. Emiael estremeceu quando 2 dúzias de canalizadores de Sharan próximos lançaram escudos entre ele e o poder único. Eles o envolveram no ar, jogando-o para trás. Ele revidou, cercado pela aura de distorção do ar do poder verdadeiro, mas Demandred foi mais rápido. Ele teceu um escudo de poder verdadeiro, construindo-o com fios ardentes de espírito. Os fios tremiam no ar, cada um deles farpado com fios retorcidos de energia tão pequenos que as pontas desapareciam no nada. O poder verdadeiro era tão volátil, tão perigoso. Um escudo criado a partir dele tinha um efeito estranho, absorvendo o poder de outro que tentasse canalizá-lo. O escudo de Demandred roubou o poder de Emiael e usou o homem como um canal. Demandred reuniu o poder verdadeiro e o entrelaçou em uma bola crepitante de força acima de sua mão. Somente Emiael seria capaz de vê-lo, e os olhos orgulhosos do homem se arregalaram enquanto Demandred o drenava. Não era diferente de um círculo. A atração de energia fez Emiael tremer e suar, enquanto era sustentado pelas tramas da Ayad de Demandred. Esse fluxo poderia queimar Emiael, se não fosse controlado. Poderia esfolar sua alma com o ímpeto do poder verdadeiro, como um rio transbordando de suas margens. A massa retorcida de fios nas mãos de Demandred pulsava e estalava, distorcendo o ar, começando a desfazer o padrão. Pequenas rachaduras, como teias de aranha, se espalham pelo chão a partir dele. Rachaduras que se transformam em nada. Ele caminhou até Emiael. O homem começou a ter uma convulsão,
com espuma escorrendo dos lábios. Você vai me ouvir, Emiel, disse Demandred suavemente. Eu não sou como os outros escolhidos. Não me importo nem um pouco com seus jogos políticos. Não me importa qual de vocês o grande senhor favorece, qual de vocês Moridin afaga a cabeça. Eu me importo apenas com Leos Teren. Esta é a minha luta. Você é meu. Eu o trouxe para a sombra e posso destruí-lo. Se interferir no que eu fizer aqui, eu o apagarei como uma vela. Sei que você se acha forte, com seus senhores do medo roubados e canalizadores destreinados. Você é uma criança, um bebê. Leve seus homens, crie o caos que desejar, mas fique fora do meu caminho. E fique longe do meu prêmio. O general inimigo é meu. Os olhos de Emiael, embora seu corpo traísse com tremores, estavam cheios de ódio, não de medo. Sim, este sempre fora promissor. Demandred virou a mão e lançou uma torrente de fogo maligno com poder verdadeiro reunido. A linha incandescente de destruição líquida queimou os exércitos no rio abaixo, vaporizando cada homem ou mulher que tocou. Suas formas se transformaram em pontos de luz, depois em pó, centenas deles desaparecendo. Ele deixou uma longa linha de terra queimada, como um sulco cortado por um enorme cutelo. Solte-o, disse Demandred, permitindo que o escudo do poder verdadeiro se desfizesse. Emiael cambaleou para trás, mantendo-se de pé, com o suor escorrendo do rosto. Ele ofegou, com a mão erguida no peito. Continue vivo nesta batalha, disse Demandred, virando-se e começando a tecer para invocar seu falcão de volta. Se fizer isso, talvez eu lhe mostre como fazer o que acabei de fazer. Você pode pensar que quer me matar agora, mas saiba que o grande senhor observa. Além disso, considere o seguinte. Você pode ter 100 achamens de estimação. Eu tenho mais de 400 dos meus Ayad. Eu sou o salvador deste mundo. Quando olhou para trás, Emiael havia sumido, tendo viajado com poder verdadeiro. Era incrível que ele conseguisse invocar a força, depois do que Demandred acabará de fazer. Ele esperava não ter que matar o homem. Ele se mostraria útil. Eu vou ganhar eventualmente. Rand permaneceu firme diante dos ventos que sopravam, firme, embora seus olhos lacrimejassem enquanto ele fitava a escuridão. Há quanto tempo ele estava naquele lugar? 1000 anos. 10.000. Por enquanto, ele se preocupava apenas com o desafio. Não se curvaria diante daquele vento. Não poderia ceder por uma fração de segundo. A hora chegou, finalmente. O tempo não é nada para você, disse Rand. Era verdade, e não era. Rand podia ver os fios girando ao seu redor, formando o padrão. À medida que se formava, ele via os campos de batalha abaixo dele. Aqueles que ele amava lutando por suas vidas. Essas não eram possibilidades, essa era a verdade, o que estava realmente acontecendo. O tenebroso envolveu o padrão, incapaz de tomá-lo e destruí-lo, mas capaz de tocá-lo. Gavinhas de escuridão, espinhos, tocavam o mundo em pontos por toda a sua extensão. O tenebroso jazia como uma sombra sobre o padrão. Quando o tenebroso tocou o padrão, o tempo existia para ele. E assim, embora o tempo não significasse nada para o tenebroso, ele, ou o tempo, já que o tenebroso não tinha gênero, só podia trabalhar dentro de seus limites. Como um escultor que tinha visões e sonhos maravilhosos, mas ainda estava preso à realidade dos materiais com os quais trabalhava. Rand encarou o padrão, resistindo ao ataque dos escuros. Ele não se moveu nem respirou. Respirar não era necessário ali. Pessoas morreram lá embaixo. Rand ouviu seus gritos. Muitos caíram. Eu vou vencer, adversário. Veja-os gritar. Veja-os morrer. Os mortos são meus. Mentiras, disse Rand. Não. Eu vou te mostrar. O escuro criou possibilidades novamente, reunindo o que poderia ser, e empurrou Rand para outra visão. Juilin Sandar não era um comandante. Ele era um caçador de ladrões, não um nobre. Certamente não um nobre. Ele trabalhava por conta própria. Exceto, aparentemente, quando ele acabou em um campo de batalha, encarregado de um esquadrão de homens por ter capturado com sucesso homens perigosos como caçador de ladrões. Os Charans pressionaram seus homens, mirando nas Aes Sedai. Elas lutaram no lado oeste das colinas, e a função de seu esquadrão era proteger as Aes Sedai da infantaria Chara. Aes Sedai. Como ele se envolveu com uma Aes Sedai? Ele, um bom Tairen. Esperem! Gritou Juilin para seus homens. Esperem! Gritou também para seu próprio benefício. Seu pelotão segurou suas lanças e piques, forçando a infantaria Chara a recuar em costa acima.
Ele não sabia ao certo por que estava ali, ou por que estavam lutando naquele setor. Ele só queria permanecer vivo. Os Charans gritavam e xingavam em uma língua desconhecida. Eles tinham muitos desses canalizadores, mas a tropa que ele enfrentou era composta por tropas regulares que usavam uma variedade de armas de mão, principalmente espadas e escudos. Cadáveres cobriam o chão, o que dificultava a vida de ambos os lados, já que Juilin e seus homens seguiam ordens, avançando contra as tropas Charans enquanto as Aes Sedai e os canalizadores inimigos trocavam farpas. Juilin empunhava uma lança, uma arma com a qual ele tinha pouca familiaridade. Um esquadrão blindado de Charan abriu caminho entre as lanças de MYK e Sharn. Os oficiais usavam couraças, estranhamente envoltas em tecidos de cores variadas, enquanto soldados rasos usavam couro com tiras de metal. Todos tinham as costas pintadas com padrões estranhos. O líder da tropa Charan brandiu uma massa implacável, esmagando um lanceiro, depois o outro. O homem gritou para Juilin, xingando-o sem entender. Juilin fintou, e o Charan ergueu o escudo. Então Juilin cravou sua lança na armadura do homem, no vão entre o peitoral e o braço. Leve, ele nem se mexeu. Ele acertou Juilin com o escudo, forçando-o a recuar. A lança escorregou dos dedos suados de Juilin. Ele praguejou, pegando seu quebra-espadas, uma arma que conhecia bem. MYK e os outros lutaram por perto, enfrentando o restante do esquadrão Chara. Sharn tentou ajudar Juilin, mas o enlouquecido Charan desferiu sua massa na cabeça de Sharn, partindo-a em duas como uma noz rachada. Morra, seu monstro maldito! Gritou Juilin, saltando para frente e cravando seu quebra-espadas no pescoço do homem, logo acima da garganta. Outros Charans se moviam rapidamente em direção à sua posição. Juilin recuou quando o homem à sua frente desabou e morreu. Bem a tempo, quando um Charan à sua esquerda tentou arrancar sua cabeça com um golpe largo de espada. A ponta da espada passou perto de sua orelha, e Juilin instintivamente ergueu a própria lâmina. A arma do oponente se partiu em duas, e ele rapidamente o desfez com um golpe de backhand na garganta. Juilin se apressou para pegar sua lança. Bolas de fogo caíam por perto, ataques das Aes Sedai atrás e dos Charans nas colinas à frente. Terra cobria os cabelos de Juilin e grudava no sangue em seus braços. Esperem! Gritou Juilin para seus homens. Queimem vocês, precisamos resistir. Ele atacou outro Charan que veio em sua direção. Um dos lanceiros ergueu a arma a tempo de imobilizar o homem no ombro, e Juilin o atravessou com uma lança através do peito revestido de couro. O ar tremeu. Seus ouvidos zumbiam levemente devido às explosões. Juilin recuou, gritando ordens para seus homens. Ele não deveria estar ali. Deveria estar em algum lugar quentinho, com a matera, pensando no próximo criminoso que precisava capturar. Ele imaginou que todos os homens em campo sentiam que deveriam estar em outro lugar. A única coisa a fazer era continuar lutando. Você fica bem de preto, Androl enviou a Pevara enquanto eles avançavam pelo exército inimigo no topo das colinas. Isso, ela respondeu, é algo que nunca, jamais se deve dizer a uma Aes Sedai. Nunca. Sua única reação foi uma sensação de nervosismo através do vínculo. Pevara entendeu. Eles, usando tramas invertidas da máscara dos espelhos, caminhavam entre amigos das trevas, crias das sombras e Charans. E estava funcionando. Pevara usava um vestido branco e uma capa preta por cima, não faziam parte de uma trama, mas qualquer um que olhasse através do capuz de sua capa veria o rosto de Alviarin, um membro da Aja Negra. Théodrin usava o rosto de Rihanna. Androl e Emarin usavam tranças que lhes davam os rostos de Nensen e Kais, dois dos comparsas de Tain. Jonete parecia muito diferente de si mesmo, exibindo o rosto de um amigo das trevas indefinido, e desempenhou bem o papel, escondendo-se atrás e carregando seus equipamentos. Ninguém jamais teria visto o homem bem-humorado de Dois Rios naquele homem com rosto de falcão, cabelo oleoso e comportamento nervoso. Eles se moviam em ritmo acelerado ao longo da retaguarda do exército da sombra nas colinas. Trollocs carregavam feixes de flechas, outros deixavam as linhas para se banquetear com pilhas de cadáveres. Panelas ferviam ali. Isso chocou Pevara. Eles estavam parando para comer? Agora! Só alguns deles, Androl enviou. É comum também em exércitos humanos, embora esses momentos não apareçam nas baladas. A luta durou o dia todo, e os soldados precisam de energia enquanto lutam. Normalmente, vocês se revezam em 3 grupos. Suas linhas de frente, suas reservas e suas tropas de folga, tropas que se afastam da luta e comem o mais rápido possível antes de dormir um pouco. Depois, voltam para as linhas de frente. Ela já vira a guerra de forma diferente. Imaginava cada homem comprometido a cada momento do dia.
Uma verdadeira batalha, no entanto, não era uma corrida rápida, era uma longa caminhada penosa e desgastante. Já era fim de tarde, aproximando-se da noite. A leste, abaixo das colinas, as linhas de batalha estendiam-se em ambas as direções ao longo do leito seco do rio. Milhares de homens e Trollocs lutavam ali, um de cada vez. Um grande número de Trollocs lutava ali, mas outros eram mandados de volta para as colinas para comer ou desmaiar por um tempo. Ela não olhou muito atentamente para as panelas, embora Jonete tenha caído de joelhos e vomitado à beira da trilha. Ele notara os pedaços de corpos flutuando no ensopado espesso. Enquanto esvaziava o estômago no chão, um grupo de Trollocs que passava bufou e piou em zombaria. Por que eles estão se afastando das colinas para tomar o rio? Ela perguntou a Androl. Parece ser uma posição melhor aqui em cima. Talvez seja, enviou Androl. Mas a sombra é o agressor. Se permanecerem nessa posição, isso servirá ao exército de Calton. Demandred precisa continuar pressionando-o. Isso significa atravessar o rio. Então Androl também entendia de tática. Interessante. Peguei algumas coisas. Ele enviou. Não vou liderar uma batalha tão cedo. Só estou curioso para saber quantas vidas você já viveu, Androl. Uma declaração estranha, vinda de uma mulher que tem idade suficiente para ser avó da minha avó. Eles continuaram pelo lado leste das colinas. Distantes, no extremo oeste, as Aes Sedai lutavam para chegar ao topo, mas, por enquanto, as colinas estavam sob domínio das forças de Demandred. A área por onde Pevara passou estava repleta de Trollocs. Alguns se curvavam desajeitadamente enquanto Pevara e os outros passavam, outros se encolhiam nas pedras para dormir, sem almofadas ou cobertores. Cada um mantinha sua arma à mão. Isso não parece promissor, disse Emarin suavemente por trás da máscara. Não vejo Tain se associando aos Trollocs mais do que o necessário. À frente, disse Androl. Olhe ali. Os Trollocs estavam separados de um grupo de Charans que podiam ser vistos à frente, vestindo uniformes desconhecidos. Usavam armaduras envoltas em tecido, de modo que nenhum metal era visível, exceto nas costas, embora o formato das couraças ainda fosse óbvio. Pevara olhou para os outros. Eu conseguia imaginar Tain fazendo parte desse grupo, disse Emarin. Para começar, é provável que o cheiro seja bem menos pútrido do que aqui, entre os Trollocs. Pevara vinha ignorando o fedor, aprenderá a fazer isso anos atrás, aspirando aromas fortes da mesma forma que ignorava o calor e o frio. Quando Emarin disse isso, no entanto, uma pista do que os outros estavam sentindo perfurou suas defesas. Ela rapidamente recuperou o controle. Era horrível. Os Charans nos deixarão passar? Perguntou Jonete. Veremos, disse Pevara, partindo em direção aos Charans. O grupo deles a cercou. Os guardas Charans mantinham uma linha instável contra os Trollocs, observando-os como se fossem inimigos. Essa aliança, ou o que quer que fosse, não agradava muito aos soldados Charans. Eles não tentavam disfarçar a expressão de desgosto, e muitos tinham panos amarrados ao redor do rosto para disfarçar os odores. Quando Pevara passou por sua linha, um nobre, ou algo que ela presumiu ser, por sua armadura de anéis de bronze, moveu-se para enfrentá-la. Um olhar de Aes Sedai bem treinado o dissuadiu. Sou importante demais para você se dar ao trabalho, dizia aquele olhar. Funcionou perfeitamente, e eles entraram. O acampamento da reserva Charan estava organizado enquanto os homens se revezavam vindos do oeste, onde lutavam contra as forças da Torre Branca. A forte canalização daquela direção continuava atraindo a atenção de Pevara, como uma luz brilhante. O que você acha? Androl enviou para ela. Precisamos falar com alguém. O campo de batalha é grande demais para encontrarmos Tain sozinhos. Ele devolveu o acordo. Não pela primeira vez, Pevara achou o vínculo deles uma distração. Ela não só teve que lidar com o próprio nervosismo, mas também com o de Androl. Isso lhe veio à mente, e ela teve que contê-lo à força, usando exercícios de respiração que aprenderá quando chegou à torre. Ela parou no centro do acampamento, olhando ao redor, tentando decidir a quem se aproximar. Conseguia distinguir servos de nobres. Aproximar-se dos primeiros seria menos perigoso, mas também menos provável de dar resultados. Talvez. Você. Pevara começou a girar. Você não deveria estar aqui. O idoso Charan era completamente calvo, com uma curta barba grisalha. 2 cabos de espada em forma de cabeças de serpente espreitavam sobre seus ombros. Ele usava as lâminas cruzadas nas costas e carregava um cajado com estranhos furos ao longo de sua extensão. Uma flauta de algum tipo? Venha, disse o homem, com um sotaque tão carregado que Pevara mal conseguia entendê-lo.
A WYLD vai precisar te ver. Quem é a WYLD? Pevara enviou Androl. Ele balançou a cabeça, sentindo-se tão confuso quanto ela. Isso pode acabar muito mal. O velho parou à frente deles com uma expressão irritada. O que faria se recusassem? Pevara sentiu-se tentado a criar uma passagem para que fugissem. Nós seguimos, pensou Androl, avançando a passos largos. Nunca encontraremos Tain aqui, a menos que falemos com alguém. Pevara franziu a testa enquanto caminhava atrás do homem, com outro Ashman se juntando a ele. Ela o alcançou apressadamente. Achei que tínhamos decidido que eu estava no comando, pensou ela. Não, ele respondeu, pensei que tínhamos decidido que você agiria como se estivesse no comando. Ela respondeu com uma mistura calculada de frio descontentamento e uma insinuação de que a conversa ainda não havia terminado. Androl respondeu, divertido. Você acabou de me encarar mentalmente? Impressionante. Estamos correndo um risco, ela respondeu. Este homem pode nos levar a qualquer coisa. Sim, ele respondeu. Algo ardia dentro dele, algo apenas insinuado até então. Você quer tanto assim o Tain? Sim, eu quero. Ela assentiu. Você entendeu? Ele enviou. Eu também perdi amigos para ele, Androl, respondeu ela. Eu os vi serem levados bem na minha frente. Mas precisamos ter cuidado. Não podemos correr muitos riscos. Ainda não. É o fim do mundo contra Pevara e Androl foram mandados de volta. Se não podemos correr riscos agora, quando faremos? Ela o seguiu sem mais argumentos, maravilhada com a concentração determinada que sentia em Androl. Tain havia despertado algo dentro dele ao levar seus amigos e transformá-los na sombra. Enquanto seguiam a velha Shara, Pevara percebeu que não entendia o que Androl sentia, não completamente. Suas amigas Aes Sedai haviam sido levadas, mas não era a mesma coisa que Androl perder Evin. Evin confiara em Androl, buscará proteção em Androl. As Aes Sedai com Pevara eram conhecidas, amigas, mas era diferente. O velho Sharon os conduziu a um grupo maior de pessoas, muitas das quais usavam roupas finas. Os nobres e nobres mais importantes entre os Sharans não pareciam lutar, pois nenhum deles carregava arma. Eles abriram caminho para o homem mais velho, embora vários olhassem para suas espadas e zombassem. Jonete e Emarim se moveram em torno de Pevara e Théodrin, um de cada lado, como guarda-costas. Eles observaram os Sharas, com as mãos nas armas, e ela suspeitou que ambos estivessem segurando o poder único. Bem, isso provavelmente seria esperado de senhores do medo que caminhavam entre aliados em quem não confiavam plenamente. Eles não precisavam proteger Pevara daquela forma, mas foi um gesto gentil. Ela sempre achou que seria útil ter um guardião. Ela fora a Torre Negra com a intenção de levar vários Ashman como guardiões. Talvez. Androl imediatamente sentiu ciúmes. O que você é? Uma verde com um bando de homens bajulando-a? Ela respondeu com um sorriso divertido. Por que não? Eles são jovens demais para você, ele respondeu. Jonete é, pelo menos. E Théodrin lutaria com você por ele. Estou pensando em criar um vínculo com eles, ela respondeu, não ir para a cama com eles, Androl. Sinceramente. Além disso, Emarim prefere homens. Androl fez uma pausa. Ele sabe. Claro que sim. Você não estava prestando atenção? Androl parecia perplexo. Às vezes, os homens podiam ser surpreendentemente obtusos, mesmo os observadores como Androl. Pevara abraçou o poder único ao chegarem ao centro do grupo. Teria tempo de construir um portal se algo desse errado? Ela não conhecia a área, mas, desde que viajasse para algum lugar próximo, isso não faria diferença. Ela se sentia como se estivesse se aproximando de uma corda e a inspecionando, decidindo quão bem ela se ajustaria ao seu pescoço. Um homem alto, com uma armadura feita de discos prateados com furos no meio, estava no centro do grupo, dando ordens. Enquanto observavam, uma taça se moveu em sua direção pelo ar. Androl se enrijeceu. Ele está canalizando. Pevara. Demandred, então? Deve ser. Pevara deixou que Sayara inundasse com seu brilho cálido, deixando lavar suas emoções. O velho que os guiava deu um passo à frente e sussurrou algo para Demandred. Apesar dos sentidos aguçados de Sayar, Pevara não conseguia ouvir o que era dito. Demandred virou-se para o grupo. O que é isso? Emiael esqueceu suas ordens tão rápido. Androl caiu de joelhos, assim como os outros. Embora isso a irritasse, Pevara também caiu. Grande, disse Androl,
Nós estávamos meramente. Sem desculpas, gritou Demandred. Sem brincadeiras. Emiael vai pegar todos os seus senhores do medo e destruir as forças da Torre Branca. Se eu vir algum de vocês longe daquela luta, farei com que desejem tê-los entregado aos Trollocs. Androl assentiu ansiosamente e começou a recuar. Um chicote de ar que Pevara não conseguia ver, embora pudesse sentir a dor dele através do vínculo, o atingiu no rosto. Os outros o seguiram, afastando-se de cabeça baixa. Isso foi tolo e perigoso, pensou Pevara para Androl. E eficaz, respondeu ele, com os olhos à frente, a mão na bochecha, o sangue escorrendo entre os dedos. Sabemos que Taim está no campo de batalha com certeza, e sabemos onde encontrá-lo. Vamos em frente.